Paz, Senhor. Ainda bem que quando eu cheguei aqui todo mundo estava animado. Motivo de alegria, motivo de honra, mais uma vez estar aqui para trazer uma porção da palavra do Senhor e, por que não dizer, aprender juntamente com vocês, porque a cada vez que eu estudo, eu aprendo. Então, nós vamos aprender nessa tarde e tirar lições para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Todos encontraram? Graças a Deus. Nós iremos ler apenas o versículo 31. Mas os que confiam no Senhor renovam sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, Jesus ele usou muitos símbolos. Tipo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aí às vezes quando eu estou estudando a palavra do Senhor, eu fico a me perguntar, será se fosse no tempo de hoje, tipo, no dezembro, ele ia dizer eu sou o peru da vida? Talvez, né? Quem sabe? Como seria? Naquela época, Jesus ele dizia que ele era o pão da vida, por conta que naquela época era muito trigo. Era trigo e cevado que prevalecia ali. E ele dizia, eu sou o pão da vida, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então isso me encanta. A maneira como Jesus ele usava vários símbolos, várias comparações. E eu escolhi um emblema, um símbolo, uma palavra ou uma figura para nós aprendermos. Não eu, mas o profeta Isaías, ele fala lá nesse versículo 31 do capítulo 40 que nós, os que confiam ou os que esperam no Senhor, renovam suas forças como a da águia. E hoje nós vamos aprender 7 princípios da águia que nós podemos tirar lições para as nossas vidas. E o profeta ele usa ela como símbolo, uma vez que quando nós olhamos para ela, nós podemos aprender lições espirituais. Quais são essas lições espirituais? Uma vez que o profeta diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águia. E nós vamos tirar lições proveitosas para as nossas vidas nessa tarde. E o primeiro princípio, a primeira lição que nós vamos estudar é a lição do otimismo indestrutível. No mundo, no mundo inteiro, a águia ela tem o símbolo de força, de poder. Por exemplo, a águia nos Estados Unidos, ela é o símbolo dos Estados Unidos. Muitas vezes, nós cristãos não entendemos o que nós somos. O que nós somos? O que nós temos?
no ponto de vista espiritual. Quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós temos à nossa disposição toda a suprema grandeza do poder de Deus. O mesmo poder que operou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos o povo que conhece a Deus. Nós somos um povo nós somos um povo forte. Lá Pedro diz: vós sois a nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que apesar, porque nós somos o que? Nós somos frágeis, nós somos vasos de barro. Nós temos dentro de nós o poder de Deus, a grandeza deste poder. Muitas vezes nós não entendemos. Às vezes as pessoas perguntam quem você é, o que você é. Mas nós somos um povo forte, nós somos um povo vencedor. Nós vivemos uma vida de fraqueza quando nós temos a grandeza de Deus. Então não era para nós vivermos uma vida de fraqueza. À nossa disposição nós temos a grandeza de Deus. Quando o povo de Israel, eles estavam próximos da terra prometida, eles escolheram 12 espias, 12 príncipes para ir até a terra, avistar a terra ou visitar a terra, para dizer para o restante do povo de Israel como era que eles iam chegar até aquela terra. E aí eles voltaram, eles trouxeram de lá os frutos excelentes daquela cidade, daquela terra, Canaã. E eles chegaram e disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem um problema. E aí eles disseram: lá tem gigantes, e aos olhos daqueles gigantes nós somos nada. Não somos nada. Eles se consideraram como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Quer dizer, aqueles 12 espias, eles não acreditaram, eles duvidaram da promessa de Deus. Deus prometera para eles que tinha à disposição aquilo que era impossível para eles. Deus prometeu. E eles não tomaram posse daquela promessa. Eles duvidaram daquela promessa. Eles não tomaram posse de fato de quem eles eram, de que Deus lhes prometera. Deus disse para eles que eles alcançariam uma terra rica, uma terra que manava leite e mel, uma terra onde eles viveriam livre da escravidão. Mas o que foi que eles fizeram? Eles duvidaram. E quantas vezes Deus nos promete e às vezes nós achamos que não merecemos, e às vezes nós achamos que não vamos conseguir. Uma certa mulher chegou no consultório de um pastor e ela disse assim: pastor, foi muito difícil chegar aqui. E ele disse: o que houve? Ela disse: é porque antes de eu vir para cá conversar com o senhor, uma mulher, ela se jogou do 10º andar e se esborrachou no chão. E ele: sim, e o que impede você de vir aqui? O que essa mulher tem a ver? Aí ela disse assim: porque eu estou para fazer a mesma coisa e não tenho coragem. Aí ele disse: o que houve? Ela disse: pastor, eu sou um problema. Eu sou um problema. E ele: mas o que está acontecendo? Ela disse: meu pai disse que eu sou o problema. Aí ele disse: mas prossiga. Aí ela disse: eu saí de casa, fugi com um homem. Aí meu marido dizia também a mesma coisa que meu pai, que eu era o problema. E aí,
larguei aquele, casei com o segundo, e ele disse a mesma coisa que meu pai, disse a mesma coisa que o primeiro, disse que eu era o problema. E agora? Eu casei com o terceiro, mas o terceiro faz a mesma coisa que meu pai, a mesma coisa que o primeiro, a mesma coisa que o segundo. Pastor, eu sou o problema, não dá mais, eu vou morrer. E a resposta daquele pastor foi: você não é o que pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Se vocês têm Cristo, vocês são mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Se vocês têm Cristo, o Espírito de Deus habita em você. Se vocês têm Cristo, o poder da redenção opera em vocês. Se vocês têm Cristo, vocês sobem com asas como águia. Vocês são águias. Não tem que ficar se preocupando debaixo da opressão, debaixo do sofrimento, debaixo da angústia, do pesar. Deus pode fortalecer você. E você sair das cinzas. Você pode sair das cinzas. Você pode sair dos escombros e viver uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós já aprendemos o primeiro princípio, que é o princípio do otimismo. Quer dizer, quem era esta mulher? Ela era uma mulher pessimista. Por quê? Porque todos diziam que ela era o problema. E aqueles espias, eles também eram pessimistas. Mesmo eles tendo trazido leite, mel, frutos, eles diziam que aquela terra era impossível para eles, mesmo tendo Deus prometido. E aqui a palavra nos ensina que nós devemos sermos otimistas. Quem é a irmã Zilmar? Ela pula, ela grita. Será que a irmã Zilmar não chora? Com certeza. Com certeza. Mas sempre que você vê ela, ainda que esteja doendo, uma vez eu cheguei lá e ela estava pulando, de repente ela disse: ei, ora bem aqui por mim, botou minha mão na... Ela estava rolando de dor, mas em nenhum momento ela baixou sua cabeça. Quer dizer, ela é otimista. Ela é otimista, ainda que doa, ainda que seja difícil, ela é otimista. E é isso que nós devemos aprender. A águia também, ela é otimista. É por isso que nós podemos tirar essa lição da águia. Em segundo lugar, nós podemos falar, ou nós vamos falar do princípio da propriedade progressiva. A águia, ela tem a capacidade de voar alto. Ela não voa abaixo. Ela voa nas alturas excelsas. Ela gosta lá do alto. Ela não é como o inhambu, que é um pássaro que ele só gosta de voar baixo. Ele não voa alto. Ele voa baixo. Se você ficar voando baixo, nas zonas de perigo, você é atacado pela flecha, vem pedradas e atinge você. E o poder, quer dizer, essas flechas, elas machucam. Você foi chamado para viver nas alturas, pensando nas coisas lá do alto. Lá em Colossenses diz que nós devemos estar com os nossos pensamentos pensando nas coisas lá do alto, nas coisas que são lá de cima, nas coisas que são de Deus. Mas a águia, ela tem algo mais dentro deste princípio. Ela procura voar sempre cada vez mais alto. Ela não faz zigue-zague. Ou seja, se nós somos como águia,
A nossa vida não pode ser uma vida de altos, de baixos, hoje animadas, amanhã desanimados, hoje com confiança, amanhã com fraqueza, hoje motivados, amanhã desmotivados. A nossa vida precisa ser uma escalada cada vez mais alto, para o alto, cada vez para cima. Nós não podemos baixar a nossa cabeça diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Nós precisamos voar alto, cada vez mais perto de Deus, mais santificados. Quando a águia vê uma nuvem no horizonte tempestuoso ou tempestuosa, o que ela faz? Ela faz um esforço, ela se esforça. Muitas vezes, quando nós estamos atravessando um problema, uma dificuldade, o que é que nós fazemos? Baixamos a nossa cabeça. Só que a águia, quando ela vê uma nuvem tempestuosa, uma nuvem grande, ela faz diferente, ela se esforça e ela voa e ela atravessa aquela nuvem tempestuosa. Ela atravessa aquele nevoeiro denso, aquele nevoeiro grande, e lá em cima tudo está calmo, tudo está sereno, tudo está seguro. Se nós voarmos debaixo ou baixo das zonas de tempestades, das crises, nós seremos atingidos. Deus nos chamou para voarmos lá em cima, acima das nuvens tempestuosas. Você é como águia. A águia precisa voar lá em cima, acima das tempestades, acima dos problemas. Não podemos baixar a nossa cabeça. Irmã Zorianária, você pensa que é fácil. Você está dizendo isso aí porque você está aí na frente, tudo é muito simples, tudo é muito fácil para você. Não é. Mas a cada dia que eu estudo, que eu leio a palavra do Senhor, eu aprendo a conviver com as dificuldades, eu aprendo a voar mais alto. O terceiro princípio é o princípio da integridade inegociável. A águia, ela voa em linha reta, como flecha. Ela não faz zigue-zague, ela voa em linha reta. Isso significa que ela não voa em círculo, porque se ela voar em círculo, ou se a águia voar em círculo, ela não vai a lugar nenhum. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Se você voar em círculo, você não vai alcançar o alvo. Eu creio que cada uma de nós temos alvos a serem atingidos, objetivos a serem atingidos. Não tem como não dar exemplo da irmã Zilmar. Qual foi o objetivo dela? Ela passou 2 anos sem participar dos cultos aos sábados. E o que ela colocou no coração dela? O que ela disse para Deus? Senhor, se o Senhor me der saúde, eu prometo que eu estarei durante 2019 todos os sábados contando um testemunho. Ainda que não seja testemunho, mas ela vai lá, ela lê a palavra, ela canta um louvor, ela conta uma grandeza que Deus fez na vida dela durante aquela semana. Ainda faltam 3 sábados, mas eu creio que todos os 3 ela virá. Ainda que não seja aqui, mas onde ela estiver, ela vai cumprir a promessa dela, porque ela fez um voto com Deus. Então, quantas vezes nós, como crentes, nós ficamos dando voltas, nós ficamos fazendo zigue-zague, entra ano e sai ano, os mesmos problemas, os mesmos vícios, os mesmos pecados, as mesmas fraquezas, os mesmos deslizes. Passa anos e mais anos, décadas e mais décadas. Não tem
progressão, não tem progresso, não progride nada, não tem santificação, não tem avanço espiritual, não cresce. Por quê? Porque entra ano com problema e termina o ano está com o mesmo problema. Então nós precisamos cada dia aprendermos a nos santificar mais, aprendermos a sermos cada dia mais dependentes de Deus, porque nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a ave que voa em círculo, que gosta de voar em círculo, é o urubu. Quando você vê o urubu voando em círculo, é porque ele está voando sobre a podridão. Tem uma carniça ali e ele vai. Se nós não avançarmos, se nós não crescermos, se nós não progredirmos, igreja, coisa mal cheirosa vão nos atingir. E nós vamos perdendo a característica de ser este povo que vive o projeto de Deus, o projeto da integridade inegociável com Deus. Nós precisamos avançar para frente, nós precisamos avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso quarto princípio é o princípio da total dependência de Deus. A águia tem as asas enormes, desproporcionais ao seu corpo, ao tamanho do seu corpo. Ela não é como o beija-flor, que fica ruflando as suas asas. A águia sobe às alturas excelsas e lá em cima ela aplaina as suas asas e deixa que o vento a carregue. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. E nós dependemos do vento do Espírito. Nós dependemos do fogo do Espírito, da presença do Espírito Santo. Nós somos como águia. E a Bíblia diz que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ser guiados pelo vento do Espírito, levados pelo vento do Espírito, conduzidos pelo vento, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra. Nós precisamos ser conduzidos pela força do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes quando nós estamos esgotados, nós nos estressamos, ruflamos demais as nossas asas, porque voamos baixo. Por voarmos baixo, curto, quer dizer, tudo para nós é motivo de reclamar, tudo para nós é motivo de murmurar, quando na verdade o projeto de Deus é que nós voemos na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos buscar a cada dia a plenitude do Espírito Santo. A águia voa alto e voa longe, porque ela voa conduzida pelo o vento. Se nós dependermos de nós, quer dizer, se eu confio só em mim, se você confia em você, se nós dependermos só de nós, se engrandecermos, quer dizer, eu posso, eu sou, eu faço, a nós mesmos, nossos voos serão curtos, serão desastrosos, mas
se nós voarmos na dependência do Espírito Santo de Deus, alcançaremos horizontes longínquos. Nós alcançaremos horizontes longínquos e faremos voos altos. Você é uma águia. Aprenda nesta tarde a voar alto. Aprenda nesta tarde a sair do chão. Aprenda nessa tarde a levantar a sua cabeça, a olhar para cima, para as coisas que são lá em cima. O quinto princípio é o princípio da visão integral. Eu achei interessante o que eu aprendi com a visão integral da águia. A águia, ela tem a capacidade de enxergar alto. Ela enxerga o alvo a 1000 metros. E o que é interessante é que ela voa na direção daquilo que ela enxergou, daquilo que ela viu. Ela voa como uma flecha. Vocês têm um dispositivo na retina. Eu digo vocês porque eu não tenho a retina. Vocês têm um dispositivo na retina chamado de fóvea. E é a fóvea que lhe dá a capacidade de olhar o quadro geral, para ver um quadro específico. E ao estudar a águia, eles descobriram que ela tem 3 fóveas. Ela não tem só uma fóvea, ela tem 3 fóveas. Ela tem 3 fóveas nos seus olhos. Uma apontada para cima, outra apontada para frente e a outra apontada para baixo. Ou seja, ela consegue ao mesmo tempo olhar para cima, para frente e para baixo. Nós somos como águia. Você sabe que há pessoas que são doutas, pessoas que têm formaturas altas, mas se elas não são conduzidas pelo Espírito Santo, elas não conseguem enxergar um palmo acima da cabeça. E o fato de você ser cristão não lhe impede de olhar para cima, de olhar para frente, de olhar para baixo, de ver o mundo em que nós vivemos, de olhar para o mundo em que nós vivemos, de ver a história de tudo que está acontecendo e entender que Jesus está voltando e que nós precisamos a cada dia estarmos preparados. Nós precisamos ter uma visão clara do nosso mundo. Nós somos como águia. A águia tem uma visão para baixo. Embora você possa voar alto, você precisa saber que lá embaixo, ou que lá em cima, você está lá em cima, e você precisa saber que quem está lá embaixo, nos vales da vida, são pessoas que sangram, onde pessoas gemem, choram, onde as pessoas precisam de socorro e de ajuda. Nós somos uma águia. O que foi que a irmã Zimá estava contando? Que nós precisamos ir pregar o Evangelho. E o que é que nós queremos aprender? Que mesmo nós enxergando, olhando para cima, nós precisamos buscar as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos buscar as pessoas que estão lá no vale, chorando, gemendo, sofrendo, porque precisam de alguém para segurar na sua mão. E quem é esse alguém? Jesus. E quem é a pessoa conduzida ou enviada para falar desse Jesus para essa pessoa? Eu, você, somos nós que somos a igreja do Senhor Jesus. O 6º princípio é o princípio do quebrantamento. É o quebrantamento sincero. Lá em Salmo 103:5 diz: é Deus quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E como é
que a mocidade da águia se renova. Quando a águia está chegando à velhice, ou a uma fase da vida que as penas estão enferrujadas e as garras estão frágeis, que o bico está vulnerável, ela faz algo sublime, ela faz algo surpreendente, algo que eu acho que não é toda pessoa que teria coragem de fazer o que a águia faz. Ela fecha a sua agenda, ela para a sua atividade, ela faz um voo solitário para o alto dos penhascos. Ela está aqui nos ensinando um princípio de que a vida não deve ser vivida sem reflexão, sem autoexame, sem você parar e fazer um check-up da sua alma. Nós que cuidamos das pessoas necessitadas, nós primeiro precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, nós precisamos buscar a direção, nós precisamos assim fazer um check-up da nossa alma. Será que nós estamos prontos para viver o problema daquela pessoa junto com ela? Então o que a águia faz? Ela faz um voo solitário e ali ela faz um check-up do seu corpo. Há um grande risco de nós nos envolvermos com atividades frenéticas, sem reflexão, sem saber por que estamos fazendo, como estamos fazendo, para que estamos fazendo. A segunda coisa que a águia faz nesse retiro rumo à solidão é arrancar suas penas. Tem coragem de arrancar seus cabelos, Helenice? Eu não. Pois é. Né? Aquelas penas enferrujadas, isso dói, isso sangra, mas ela não se poupa, ela golpeia a si mesma. Depois, ela pega as suas garras, que já estão enferrujadas, começa a bater na pedra, e vai doendo, e vai sangrando, e ela não se poupa. Ela continua até aquelas garras caírem todas. Depois, ela amola o bico numa pedra. E aquela ferrugem que tinha no seu bico, ela vai embora. Mas tudo isso que ela faz, ela vai saindo, ela vai sangrando, vai doendo, e ela não se poupa. Ela continua porque ela foi ali para ela cuidar, para ela fazer um check-up nela. Depois as penas brotam novas, fortes, lindas. As garras surgem novas como aço, o bico como ferro. Ela está renovada e aí ela retorna às suas atividades. Sem fazer o check-up da nossa alma, sem fazer o check-up da nossa vida, não dá para cuidar das outras pessoas, porque nós também estamos doentes. Então o que ela faz? Ela se renova, a águia se renova, para ela poder continuar com a sua agenda, com os seus compromissos. É assim que Deus renova a mocidade da águia. E o que isso tem a ver com você e comigo? Tem hora que nós precisamos arrancar algumas penas, alguns cabelos, Helenice, alguns hábitos, manias, linguajar, palavras
torpes, piadas imorais. Tem momentos que você precisa afiar suas garras. Não as suas armas, não as suas armas carnais, mas as suas armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você não, cada dia nós precisamos refletir. Às vezes nós paramos para conversar com pessoas, e quando na verdade nós devíamos estar falando de Jesus ou aprendendo de Jesus, nós paramos para contar piadas imorais, nós paramos para falar palavras torpes, palavras sujas que não edificam. E o que Deus, o que o Espírito Santo está nos ensinando? Que nós precisamos fortalecer as nossas armas, não as nossas armas carnais. Porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades do ar. Por fim, o 7º princípio, eu já vou terminar, eu sei que vocês já estão cansados. O 7º princípio é o princípio do cuidado familiar. Lá em Jó 39, 27 e 28 diz que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos. Ela não deixa o ninho numa árvorezinha baixa. Ela vai e ela constrói o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Ela não coloca o ninho dos filhos baixo, porque nos lugares baixos os filhotes estão sujeitos ao ataque dos predadores. Ao colocar o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, ela está nos ensinando uma lição. Você, que é uma águia, precisa proteger os seus filhos. Nós precisamos colocar o ninho dos nossos filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um guerreiro extraordinário. Davi foi um conquistador fenomenal. Ele foi um homem que amava a Deus. Porém, se existe uma área vulnerável na vida deste homem, é que ele não soube cuidar dos seus filhos. Ele amava seus filhos, mas não se preocupou em colocar o ninho dos seus filhos longe dos predadores. Lá em 1 Reis 1:6 diz que Davi amava seus filhos, diz que Davi dava presentes bons para os seus filhos. Mas lá em 2 Samuel 13 fala que aconteceram tragédias e mais tragédias na casa do rei, porque Davi não percebeu que tinha predadores lá dentro da sua casa, que tinha amigos de seus filhos que não eram amigos coisa nenhuma, mas que estavam ali para destruir a sua família, para destruir a sua casa. E vocês pais e vocês mães precisam estarem atentos, porque aqueles que entram em sua casa, porque aqueles que entram e saem de sua casa dizendo serem amigos de seus filhos, estão lá para destruir sua casa, sua família. Mas também está escrito em Deuteronômio 32:11 que a águia tem outra atitude em relação aos filhotes, aos seus filhos.
ela fica voando sobre o ninho dos filhos, lá no alto dos penhascos. E quando está na hora do filho sair do ninho e começar a viver a sua independência, ela começa a sobrevoar sobre o ninho. Ela começa, tem um momento que ela arranca as penugens dos filhos, também dói, ela faz isso nos filhos. Nem sempre a gente só faz com o nosso filho aquilo que é bom, aquilo que nós precisamos muitas vezes educar os nossos filhos, mas nós precisamos corrigir os nossos filhos com exemplo. Se você quer que o seu filho seja honesto, seja você primeiramente honesta. Se tem lugares que você não quer que o seu filho não vá, não ponha os teus pés lá. Se você quer ser sincera, que o seu filho seja sincero, seja você sincera primeiro. Precisa educar, precisa dar exemplo. Não devemos super proteger demais os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos super proteger, nós queremos dar tudo, mas tem momentos em que nós precisamos disciplinar o nosso filho. A própria palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Tem uma história, que essa história me comoveu muito. O filho, ele estava na sala de aula e no dia da prova de geografia, o professor entendeu que aquela criança, que aquele adolescente estava colando na prova. E aí o que ele fez? Ele zerou a prova do aluno e ele ligou para os pais, chamando a atenção dos pais. E aí os pais foram, ele disse: olha, seu filho estava colando e eu zerei a prova dele. Aí o adolescente de 14 anos, ele quis... como é que eu vou dizer? Ele quis explicar o que estava acontecendo. E o pai disse: cale sua boca, eu estou envergonhado, nós estamos com vergonha e você não tem direito de falar. Você colou e pronto. No carro, de volta para casa, ele: pai, nós estamos com vergonha, não fale conosco. E passou uma semana e eles não falavam com aquele filho, e cada dia mais a tristeza tomava conta do coração daquele filho. E aí eles foram ao supermercado e o adolescente ficou em casa. Ele pegou a caneta e um papel e ele disse assim: pai, mãe, eu tentei, mas não dá para conviver com essa dor. Já que eu não posso falar com vocês, eu não vou suportar ficar aqui nessa vida. Eu não colei, o professor se equivocou, eu não colei. Eu garanto para vocês que eu não colei, só que não dá mais. Adeus. Ele foi lá no quarto, pegou o revólver do pai, ele deu um tiro na sua cabeça. Quando eles chegaram do supermercado, aquele adolescente estava numa poça de sangue, com o revólver numa mão e a carta na outra. O que eu quero dizer com isso? Mães, pais, perdoem seus filhos. Mães, pais, escutem seus filhos. Nem sempre você vai só maltratar os seus filhos. Tem momentos que você precisa parar e ouvir. Porque nem sempre aquilo que dizem do teu filho é verdade. Então aprenda a perdoar. Aprenda a abraçar o teu filho. Ah, mas você não sabe, eu tenho vergonha de abraçar meu filho porque ele já está um adolescente, ele está grandão. Não tenha vergonha, porque ele saiu de dentro de você. Aprenda a amar o seu filho. Aprenda a perdoar o seu filho. Aprenda com a águia. Ela joga o filhote de lá de cima. Aí quando ele tá para cair de lá do alto do penhasco, ela voa rapidão e ela pega ele no bico e nas asas e ela leva para cima de novo. E ela joga uma vez e ela joga duas, até ele aprender a ser independente, até ele aprender a voar sozinho. Ensine seu filho a ser independente, mas não deixe de amar os seus filhos. Ensine seus filhos a amar você, a respeitar você, porque você é coluna, você é bênção, você é mãe. Fica de pé que eu quero orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra.
Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender com a águia. Nos ensina nesta tarde, Senhor, a amar as nossas famílias. Nos ensina, Senhor, nesta tarde a sermos exemplos vivos que testificam esse Jesus verdadeiro. Nos ensina, Senhor, a sermos dependentes do Espírito Santo, porque nós queremos, Papai, a cada dia estarmos mais e mais firmados na presença do Teu poder, na presença do Senhor. Ó Deus, abençoa as famílias que estão destruídas. Senhor, que Tu venhas nessa tarde restituir famílias aqui representadas. Mães que choram, Senhor, mães que desejam ver os seus filhos na presença do Senhor, mas não sabem como trazê-los, Papai. Que o Senhor esteja dando exemplo, que o Senhor esteja dando sabedoria para cada mãe. Ó Deus, fortalece cada pai, cada família nessa tarde. Pai, aqui está a Tua igreja representada pelas Tuas servas, que são colunas dessa igreja. Fortalece, Senhor, cada vida aqui. Visita, Senhor, cada lar, que quando elas chegarem em casa, Senhor, possam encontrar tudo transformado, possam encontrar tudo diferente. Pai, obrigada pelo privilégio, Senhor, de sermos canal de bênção, Senhor. De ser vaso de honra, Senhor, na Tua presença. Glória a Deus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos dar a sabedoria dos altos céus para aprendermos a Tua palavra. Aleluia. E mais ainda para ministrarmos a Tua palavra Glória na presença e na dependência do Espírito Santo. Obrigada por tudo, Papai. Deus, em nome de Jesus eu Te louvo, Te oro e Te agradeço. Amém, Jesus.